Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para gravar mais uma devocional, meus amados irmãos. É uma alegria, é um prazer poder estar aqui compartilhando com a palavra de Deus com você, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem acompanhado aqui os vídeos, todos os dias, feito seu comentário, compartilhado o nosso conteúdo nos seus grupos, dado o seu like. Você está me ajudando a fazer a obra de Deus também, usando aqui as mídias sociais, as redes sociais, para a glória do Senhor Jesus, e uma forma também de trazer edificação, fortalecimento espiritual e evangelizando também através da pregação aqui, através desse meio de comunicação que tem um alcance assim realmente muito, muito grande, Então, hoje nós estamos na nossa devocional de número 59 das nossas devocionais. Hoje é terça-feira, hoje é 28 de fevereiro de 2023 e é muito bom poder estar aqui com vocês, amém? Então que você possa estar aqui, seja edificado, fortalecido pela palavra de Deus. Desde já eu peço que você compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e me ajude, irmão, porque esse trabalho de 365 dias com Deus é para incentivar você a todos os dias ter um momento com Deus. E essa palavra, todos os dias nós falamos, trazemos uma reflexão para que você receba essa palavra e você ore comigo em cima dessa palavra, desses propósitos de Deus, das aplicações da Escritura para a nossa vida espiritual. E hoje o texto base continua ali no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Torá, do Pentateuco, de autoria de Moisés. Nós vamos continuar aqui aprendendo algumas coisas, algumas lições importantes na repetição da lei. É isso que significa Deuteronômio, repetir a lei ou segunda lei. Na verdade é uma renovação da aliança de Deus com aquela nova geração que nasceu ali no deserto. Então Moisés está repetindo e contando para aquela nova geração todos os acontecimentos desde o dia, do momento que eles saíram do Egito e nessa trajetória. E agora eles estão diante da terra prometida, eles estão nas campinas de Moabe, diante do rio Jordão. Eles terão que atravessar e logo depois eles vão ter que entrar e possuir a terra que Deus prometeu lá no princípio a Abraão, a Isaac e a Jacó. Há uma aliança de Deus com Israel, com os descendentes de Abraão, com os descendentes de Isaac e de Jacó. E esse Deus que é fiel, esse Deus que cumpre com a sua aliança, agora está conduzindo essa nova geração para entrar e possuir. Não ia ser uma tarefa fácil. Havia esses territórios, essas terras estavam habitadas por povos pagãos, E eles deveriam guerrear, eles deveriam lutar contra esses povos, expulsar esses povos, porque todas aquelas terras é do Senhor, e o Senhor deu ao seu povo, o Senhor deu à sua descendência, ao seu rebanho, ao seu povo eleito, escolhido. Mas Israel teria que lutar, e havia algumas condições. Deus disse: se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vou lutar com vocês, eu vou expulsar o inimigo de vocês, e tudo eu darei para vocês. A minha bênção estará sobre vocês, a prosperidade estará sobre vocês, mas com essa condição: se vocês me obedecerem, se vocês não se contaminarem com a conduta, com as ações desses povos que vocês terão que expulsar. Mas se vocês me desobedecerem, se vocês se envolverem com os deuses dessas nações, se vocês me deixarem e não guardarem os meus mandamentos, eu vou derramar a minha ira sobre vocês, a minha justiça sobre vocês, porque eu sou um Deus santo e eu escolhi, eu separei vocês para que vocês também sejam santos. Então
Então, se vocês me desobedecerem, os inimigos vão perseguir vocês, vão derrotar vocês, e vocês serão expulsos da terra que eu prometi a vocês. Vocês não vão vencer, a minha presença não vai estar com vocês, vocês vão sofrer, vocês vão padecer na mão dos inimigos. Então essa era a condição. A bênção estava condicionado à obediência e a maldição condicionado à desobediência. Isso estava bem claro, bem claro diante do povo de Israel. Todas as leis, os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus para o seu povo. E hoje o texto base é Deuteronômio, capítulo 2, do versículo 1 ao 37, e depois capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. O que é que está acontecendo aqui? As jornadas do povo de Israel, as terras que eles estão conquistando, as guerras, as lutas, a trajetória desse povo, esse caminho até chegar ao cumprimento da promessa de Deus, não seria um caminho fácil. Eles teriam que guerrear, eles teriam que lutar. Agora, qual é a diferença entre o povo de Israel, os descendentes de Jacó, para com as outras nações? É porque Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, estava com eles. Deus ia guerrear, pelejar com eles. E as outras nações, eles já tinham ouvido a fama do que aconteceu lá no Egito, a fama do que aconteceu diante do Mar Vermelho, que o mar se abriu, e da forma como Deus guardava esse povo, da forma como Deus conduzia esse povo no deserto, já havia chegado em todas as nações ao redor, ali do deserto. Todas as nações, os cananeus, todos eles sabiam que havia um Deus todo-poderoso que guardava esse povo, que pelejava com esse povo, que guerreava a favor desse povo, de maneira que esse povo era invencível, porque esse Deus único, verdadeiro, era mais poderoso do que os deuses deles. As nações sabiam, as nações tinham conhecimento, de maneira que as nações temiam e tremiam diante de Israel, diante de uma nação pequena, a menor nação, mas Deus escolhe essa nação, e o diferencial é que Deus pelejava com eles, Deus guerreava com eles, a presença de Deus era com o seu povo, de forma que eles não ficavam doentes, de forma que a sandália dos pés não envelheciam, de forma que as roupas não envelheciam. Deus sustentava esse povo, mas esse povo foi murmurador, esse povo foi incrédulo. Quantas vezes esse povo se rebelou contra esse Deus bom, contra esse Deus maravilhoso, e toda aquela nação pereceu. A justiça, a ira de Deus foi derramada sobre aqueles murmuradores, aqueles rebeldes, por não reconhecer a soberania de Deus, por não se submeter em obediência ao caráter santo e reto desse Deus maravilhoso. Então, toda aquela nação morreu, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida com essa nova geração, a qual Moisés está repetindo e contando aqui no livro, todas as histórias no livro de Deuteronômio. Então, nesse texto que você vai ler aí, é para você ler, é o texto base da nossa devocional de hoje. O nosso texto de hoje traz um contraste entre vários povos. Ele vai relatar um contraste entre vários povos. E a diferença fundamental entre eles era o que aconteceria quando se encontrasse com o povo escolhido de Israel. Israel, o povo, na sua jornada, precisava passar por alguns territórios, e a maneira como esses povos tratariam Israel, isso faria toda a diferença da forma como Deus iria agir em favor dessas nações, em favor
desses descendentes em favor desses povos. Então vamos lá. Primeiro nós temos aqui os descendentes de Esaú. Então primeiro nós temos aqui os descendentes de Esaú. Os descendentes de Esaú, que Deus vai dizer a Israel que eles não devem pelejar contra os seus irmãos. Os seus irmãos. Deus diz que os descendentes de Esaú eram seus irmãos. Por quê? Porque eles também eram descendentes de Abraão. Descendentes de Abraão. Eles faziam parte também dessa aliança. Então, os descendentes de Esaú, que habitavam há mais de 5 séculos nos montes de Seir, eles são chamados de seus irmãos, vistos serem também descendentes de Abraão por meio de Jacó. Lembremos que os dois filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Então, por Esaú fazer parte dessa aliança, Deus disse: não pelejem com eles, não guerreiem com seus irmãos. E os descendentes de Esaú também receberam e trataram de maneira cortês, amorosa, bondosa o povo de Israel. Em seguida, nós temos outros povos, que os moabitas e os amonitas, que eram descendentes de Ló, mesmo sendo fruto das relações ilícitas e proibidas de Ló com as 2 filhas, quando Ló se embriagou. Vocês lembram? Quem lê Gênesis lembra dessa história. Ló se embriagou, se envolveu com as 2 filhas, e dessa relação, desse incesto, surgiu 2 nações, os moabitas e os amonitas. Mesmo assim, por eles ser descendentes de Ló e Ló ser descendente de Abraão, porque era sobrinho dele, Deus então preserva essa aliança, a sua bênção também nessa descendência, de forma que Deus não destrói essa descendência. Deus permite que essa descendência, de alguma forma, também conquiste algumas terras ali ao redor do deserto. Nessa trajetória do povo de Israel, eles não deveriam nem pelejar contra os descendentes de Esaú, nem contra os moabitas, nem contra os amonitas, porque esse povo, essas nações, também faziam parte de alguma forma das bênçãos, porque eram descendentes de Abraão. Então Deus é santo, Deus é justo. Então Deus, ele jamais haverá no caráter de Deus nenhum tipo de injustiça. Como essas nações faziam parte da descendência de Abraão, e a bênção de Deus estava nos seus descendentes, então Deus preserva esses povos e permite que eles também conquistem terras, eles também habitem naquelas regiões. E o povo de Israel não deveria guerrear com eles, porque havia um outro alvo, um outro objetivo, que era habitar naquelas terras que de fato eram habitadas por povos pagãos incircuncisos, que não faziam parte da aliança de Deus com os descendentes de Abraão. Então eles contavam com a bênção de Abraão. Então a menção desses povos que estavam usufruindo também de benefícios por estarem ligados ao povo da aliança, por eles terem essa ligação, por serem descendentes de Abraão, eles também foram beneficiados e abençoados por Deus. Isso revela que Deus é justo, que Deus, ele age com justiça, com retidão, que Deus não deixa de cumprir as suas promessas, porque aquilo que Deus fala, ele é reto. Na balança de Deus não há injustiça, não há indiferença. Isso é tremendo. Da forma como Deus está tratando essas nações, pela promessa, pela aliança que ele tem também com Abraão. Então, faz surgir, e interessante é que, por essa bênção desses povos, surge também o povo de Seom, que é o rei de Esbom, e o Ogue, que é o rei de Bazã. Seom, que é rei de Esbom, e Ogue, rei de Bazã. Essas 2 nações, elas também faziam parte dessa aglomeração de povos. Tinha raízes, a descendências também de Seom, de Esbom e de Ogue, de Bazã. Porém, a forma como Seom, rei de Esbom, e Ogue, rei de Bazã, trataram Israel, não permitindo que eles passassem pelas suas terras. O povo de Israel não ia guerrear com eles. Moisés
pediu permissão para apenas atravessar pelas terras dele, e que tudo que eles usassem, água, comida, eles pagariam. Mas mesmo assim esses dois reis não aceitaram. Pelejaram contra o povo de Israel, contra o povo da promessa, contra o povo da aliança, contra os descendentes de Abraão. E por eles agirem assim, Deus usou de justiça para com eles, porque eles queriam de alguma forma frustrar os planos de Deus, para que o seu povo conquistasse a terra, e eles teriam que passar por ali. Por eles tratarem o povo de Israel com hostilidade, a justiça de Deus caiu sobre eles, e esses dois reis com seus povos foram derrotados pelo povo de Israel, e Deus exerceu justiça contra esses dois povos, de Esbom e de Seom, e de Bazã, melhor dizendo. Por que Deus não fez isso com os descendentes de Esaú? Por que Deus não fez isso com os descendentes de Ló, que são os moabitas e os amonitas? Da forma como eles trataram Israel, da forma como eles permitiram que Israel passassem pelas suas terras, não pelejou com eles. Então eles não se levantaram em oposição ao povo de Israel. E mas por que agora Esbom e Bazã agora sofrem a justiça de Deus? Porque eles se opuseram ao povo de Israel, a trajetória, a caminhada que o povo teria que continuar, e eles teriam que passar pelas terras deles, e eles então não quiseram, não permitiram. Então, quando procurada com a mesma proposta feita aos descendentes de Esaú, que pagariam qualquer coisa que consumisse, eles responderam de forma hostil. A mesma atitude também aconteceu de maneira agressiva de Oguê, rei de Bazã. Então, esses dois reis, diferente dos descendentes de Esaú e dos descendentes de Ló, trataram o povo de Israel com hostilidade. E aí, Deus peleja pelo seu povo. Deus é justo. Se tratarem bem, se receber o povo de Israel e não tentaram se opor à trajetória do povo de Israel, Deus não, de maneira nenhuma, exerceu nenhum tipo de justiça contra os descendentes de Esaú e os descendentes de Ló. Mas já esses dois aqui, por eles tratarem o povo de Israel com hostilidade e se levantaram contra eles, agora a justiça de Deus caiu sobre eles. Isso está revelado na Escritura. Para quê? Para nos ensinar que como o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Não adianta, irmãos, se pelejar contra os escolhidos de Deus, estando em uma caminhada de obediência, vai sofrer a justa ira de Deus. Se levantar, se opuser à igreja do Senhor, ao homem de Deus e à mulher de Deus, quando esses estão em uma trajetória de obediência, Deus é justo. A justiça de Deus será derramada sobre todo aquele que se opuser ou tentar frustrar os planos de Deus na vida daqueles que estão caminhando em obediência segundo a vontade de Deus. Enquanto aqueles primeiros, que foi os descendentes de Esaú, os moabitas e os amonitas, descendentes de Ló, foram preservados e nada aconteceu com eles, estes dois últimos, de Seom, rei de Esbom, e Oguê, rei de Bazã, tiveram um péssimo destino, foram destruídos, foram mortos. Por quê? Porque se opuseram, porque se levantaram contra o povo de Deus, e o povo de Deus precisava caminhar, precisava ir, avançar, entrar e possuir. E por eles tentarem impedir o plano de Deus, o projeto de Deus na vida de Israel, a justiça de Deus caiu sobre eles. Foram vencidos pelos israelitas, e as suas terras do leste do Jordão, que nem faziam parte da promessa original de Deus, foram incluídas como território de Israel. As terras de Oguê, rei de Bazã, e as terras de Seom, rei de Esbom, nem fazia parte da promessa original de Deus, mas por eles ter se levantado contra o povo de Israel, Deus agora dá as terras deles para Israel.
Deus é santo, Deus é justo, Deus faz justiça, Deus não é injusto no caráter comunicável, que Deus comunica a nós, Deus compartilha com o seu povo a sua justiça. Por isso que o verdadeiro cristão, um dos caráteres de um cristão verdadeiro, de um cristão convertido, é que ele pratica a justiça, ele é justo, ele é correto, ele é honesto, ele não tem dois pesos, ele não tem duas medidas, e quando ele fala, quando ele age de maneira correta, de maneira honesta, porque o caráter de Deus, que é compartilhado com ele, a justiça de Deus, que é compartilhada com ele, não faz com que ele ande de maneira injusta, que ele cometa injustiça. Então, mais do que apenas uma lembrança da história de 38 anos antes, Moisés está contando para aquela nova geração o que aconteceu a esses dois reis. Mas muito mais do que contar essa história, Moisés está deixando para aquela nova geração uma lição. Qual é a lição? Aprendam que o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Não há engano, não há injustiça no caráter de Deus. Aquela nova geração precisava saber disso. Deus é justo. Enquanto ele honra suas promessas feitas tanto tempo antes, ele também age de forma firme com aqueles que se levantam contra os seus e contra a sua vontade. Deus age de maneira firme contra aqueles que se levantam contra os seus e contra a sua vontade. A justiça de Deus será derramada sobre aqueles que tentarem se levantar contra a igreja do Senhor Jesus nesses dias. A justiça de Deus será derramada contra os opositores, contra aqueles que tentarem nos impedir de caminhar uma trajetória de obediência rumo ao centro da vontade de Deus. Você já ouviu o ditado, Deus é amor. Mas só dizer que Deus é amor, essa frase está incompleta. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Deus fará justiça aos inocentes. Deus fará justiça ao que clama, ao piedoso, ao fiel, ao seu povo. É isso que eu quero lhe dizer nessa tarde. Deus fará justiça. Essa é a mensagem dessa devocional de hoje. Deus fará justiça, porque um dos atributos do caráter de Deus é o caráter de justiça. Não é a nossa justiça, mas é a justiça de Deus. E é isso que Moisés está ensinando àquela nova geração. Caminhando para o final, em dias de modernismo, onde tudo é flexível e a autoridade é algo ruim, as características do caráter do nosso Deus não são muito populares. Dizer que Deus é justo e dizer que Deus fará justiça em uma época em que os juízes da terra são injustos, são comprados, são subordinados, são vendidos. Eles vendem as suas sentenças. Há uma balança enganosa na nossa justiça, na nossa nação. Corrupção, injustiça. Mediante a depravação da justiça, dizer que há um Deus justo que faz justiça, essa mensagem não é tão agradável aos ouvidos dos injustos, daqueles que se vendem, de autoridades que se vendem. Mas nós, a igreja, continuaremos a viver a justiça de Deus. Nós temos fome e sede de justiça. Nós não vamos jamais concordar com a injustiça, e Deus fará justiça nessa nação. Sendo assim, quem quiser agir e viver da mesma forma, sofrerá as mesmas resistências. Ser justo, viver segundo o caráter desse Deus justo, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, em meio a tanta corrupção, a tanta ilegalidade, a tanta mentira e engano, é sofrer resistência também, como o povo de Israel sofreu quando tentou atravessar por aquelas terras. Sendo assim, você tem respondido ao Senhor segundo o caráter dele justo e quem ama a justiça. Nós temos vivido em justiça, nós temos amado o caráter justo de Deus, nós temos vivido em retidão, nós temos tido fome e sede de justiça de Deus. Precisamos pensar sobre isso. Ou nós temos negociado os nossos valores, ou nós temos também enveredado por esse caminho de corrupção, de ilegalidade que habita no nosso mundo, que é marca dessa nossa sociedade.
Você tem pautado a sua vida sabendo que o Senhor é assim, sabendo que o Senhor é justo e que Ele fará justiça em todas as áreas da nossa vida, em todas as nossas causas. Que pressões você tem recebido ou até recebido das pessoas para ser menos santarrão? Qual é a pressão que nós temos recebido para ceder, para sermos mais mundanos, né? Negociar os nossos valores em nome de posições, de status, de dinheiro? Temos recebido essas propostas, sim, mas o homem de Deus e a mulher de Deus, ele tem que viver o caráter do seu Deus, e o caráter de Deus é santo, é justo. Nele não há injustiça. Vamos orar sobre isso. Se você está cometendo alguma injustiça, vivendo na ilegalidade, em alguma área da sua vida, se corrija e se arrependa. E se você é um crente santo, se você é um crente justo, tem fome e sede de justiça, o caráter de Deus foi compartilhado com você. Continue vivendo essa verdade, mesmo que você sofra oposição. Vamos orar. Pai, Tu és santo, Tu és justo, em Ti não há injustiça, e o Senhor compartilhou com nós essa verdade. Nos ajuda a viver em retidão, nos ajuda a amar o que é santo, amar o que é justo, para que assim nós compartilhe a imagem de Jesus, o nosso Salvador, em nós, no nosso modo de viver. Pai, que o Senhor traga cura, perdão para aqueles irmãos que estão vivendo de maneira injusta, que estão vivendo de maneira ilegal em qualquer área da sua vida. Que jamais negociemos os nossos valores, Pai, mas que nós possamos preservar firmes o Teu caráter em nós, e que o Teu nome em tudo seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Compartilhe o nosso vídeo para a glória de Deus.